Efésios 4, do 17 ao 24, diz assim: Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Quando a gente vai aqui para Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Veja que é a mesma expressão que Efésios 4, 22, 23, 24 ali ele diz, né? Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, faça a comparação, na verdade a ligação de Efésios 4, do 17 ao 24, como especificamente diz aqui o versículo 23, 24, quer dizer 22 ao 24, e Colossenses 3, eu li do 1 ao 11, e especificamente o 9 e 11. Faz uma conexão aí, Efésios 4, do versículo 24, do 22 ao 24, e Colossenses 3, do 9 ao versículo de número, no 9 ao 11, para ver aí, a conexão, exatamente as mesmas palavras. Efésios 4 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aqui em Colossenses 3, 9 diz: visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Aqui em Efésios 4, 23 diz: a serem renovados no modo de pensar. Aqui em Colossenses 3, no versículo 10 diz: e se revestiram do novo. Aqui em Efésios 4, 24 diz: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aqui em Colossenses 3, 10 diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E aí o versículo 11 completa dizendo: nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, o versículo de número 8 é sobre tudo isso que eu acabei de falar. E o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se nós não escondermos, se nós não ocultarmos o nosso pecado, mas se nós confessarmos para Deus, Deus ele é fiel e justo para perdoar
o nosso pecado, e não só perdoar, mas para nos purificar de toda a sujeira que o pecado trouxe sobre a nossa vida, toda a marca, toda a dor que o pecado trouxe sobre a nossa vida. A palavra diz, e nos purificar de toda injustiça, ou seja, fazer uma lavagem na nossa mente, uma regeneração na nossa mente, como Tito, capítulo de número 3, do versículo 4 ao versículo 8 diz. E como também está aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 7, né? Se porém andarmos na luz como ele está na luz, ou seja, o andar na luz é andar em confissão de pecado, andar no abandono do pecado, né? Andar na oposição contra o pecado. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos limpa, nos lava, né, do pecado. Não só perdoa e apaga, mas como também esse sangue nos limpa, nos lava, esse sangue nos transforma, ele nos liberta. Ele regenera a nossa mente e nos dá uma nova mente, uma nova visão, uma nova maneira de ver o pecado e de tratar o pecado. E aí o versículo 10 diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque como eu disse antes, sobre todas as outras palavras do pecado, nós não estamos no pecado, mas nós pecamos, nós erramos, nós cometemos o pecado. Porque ainda em 1 João, aqui no capítulo 3, ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, ou seja, para libertar as pessoas da escravidão do pecado que é causada, que é gerada pelo diabo. Porque a palavra diz que o diabo, ele vem pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Como eu acabei de falar, para destruir a escravidão, o domínio, a prisão que o diabo gera na vida da pessoa, para mantê-la presa no pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Aqui a palavra diz, pratica. Por quê? Porque embora a gente tenha nascido de Deus, a gente ainda é pecador. A gente não pratica o pecado, mas a gente comete o pecado. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Embora nascidos de Deus, como acabei de falar aqui de Efésios 4, do 17 ao 24, e Colossenses do 1 ao 11, mais especificamente ali do 22 ao 24 e do 9 ao 11. Uma nova vida em Cristo, porém, nascidos de Cristo, tendo o Espírito de Cristo, mas ainda somos pecadores, como a palavra é bem clara. Em Romanos 5, 6, 7, 8, a palavra vai dizendo, irmãos, porém sempre a palavra vai nos mostrar que não somos mais escravos do pecado, que em Cristo é uma nova criatura que existe, que em Cristo não há mais a condenação, que em Cristo agora tem um conhecimento da verdade que traz a liberdade, porque se o Filho vos liberta, então verdadeiramente somos livres, que em Cristo é uma nova vida, em Cristo é o Espírito, em Cristo é para a luz, em Cristo é para Deus, em Cristo é o arrependimento, que em Jesus é tudo isso. Então, a palavra diz, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, a palavra é muito clara, né? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Eu sou nascido de Deus, mas eu não permaneço na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Então, eu nasci de Deus, mas não estou na prática do pecado. A semente de Deus está em mim e eu não posso estar no pecado. Eu sou um pecador, mas não estou no pecado, porque é nascido de Deus. Então, o que João ele diz aqui é muito claro, é muito específico, né?
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque no versículo 8, ele já diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E como eu expliquei, a diferença do estar sem o pecado aqui, não é ele querendo dizer que nós não temos mais o pecado, porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus que em Jesus nós já fomos purificados dos nossos pecados passados. E o sangue de Jesus, ele já nos lavou, já nos limpou, já nos purificou. O que ele está dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado, é que a gente se engana a si mesmo e a verdade não está em nós. É quando o sem pecado aqui é o não cometer o pecado, é o dizer que eu não tenho pecado. Aí quando a gente diz que não tem pecado porque não comete pecado, então a gente está mentindo. E isso é uma realidade que o anticristo, o espírito anticristo, os anticristos, os falsos profetas, os servos de Satanás têm introduzido por aí. Me lembrou agora a um vídeo que eu vi de um anticristo que apareceu, que eu até esqueci o nome desse cara, com 3 tatuagens assim no braço, de 3 S e o 666 no outro braço. É o que eu me recordo assim da imagem dele. Não me lembro bem o nome dele, com o cabelo para trás assim. É um vídeo um tanto antigo, de bastante tempo. E a pregação dele, o ensino dele, né, é que, não sei se ele ainda está vivo ou não, mas o que ele falava era que Jesus veio e tirou o pecado, no caso aquele primeiro Jesus, e ele ali estava encarnado, e que ele tirou o pecado do mundo, que inclusive os membros daquele lugar, ao responder às perguntas que eram feitas a respeito do pecado, falavam que eu me lembro até de um específico que disse que não existe mais pecado no mundo. Ele diz assim: Jesus tirou o pecado do mundo, não tem mais pecado no mundo, e Deus não se importa com a maneira como eu uso o meu corpo, porque eu não estou cometendo pecado, porque não tem mais o pecado, Jesus já tirou o pecado. Ou seja, a palavra de Deus diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a palavra do Senhor diz. Mas Satanás, distorcendo essa palavra, usa os mentirosos, os seus servos enganosos, para que levem a mente das pessoas a serem corrompidas e se tornem mentes privadas da verdade e mentes depravadas, mentes abertas à mentira, ao engano. E assim é o que tem acontecido com muitos. Então, o sentido do sem pecado aqui é justamente esse, que é engano de Satanás, que é uma mentira. Quando eu olho para mim e digo que eu não tenho mais pecado, como é que eu posso dizer que eu estou sem pecado, sendo que eu peco? Sendo que você peca, sendo que nós pecamos? Nós não podemos dizer isso. O que nós podemos dizer é o que a Bíblia diz a respeito do que Cristo fez por nós em relação aos nossos pecados. Que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que Jesus em seu sangue nos perdoou e nos lavou, e Ele apagou esses pecados, Ele nos purificou dos pecados e Ele nos libertou da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Mas todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós lutamos, todos os dias o pecado vem. Inclusive, não iria, se fosse a verdade do sem pecado não ter aqui, no que a palavra diz, então não ia fazer sentido, está escrito aqui em Romanos capítulo 12, quando ele diz assim, Romanos 12, 1, ele diz: livrem-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se o pecado ainda não tivesse, faria sentido estar escrito isso aqui? Faria sentido estar escrito em 1 Hebreus capítulo 12, versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, do pecado que nos cerca, que nos rodeia.
Não faria sentido. E nem faria sentido o que diz o versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, o pecado agora em nossa vida, depois que fomos libertos da sua escravidão, depois que o corpo do pecado já foi crucificado, né? O velho homem foi crucificado e o corpo do pecado ali, como diz aqui a palavra em Romanos capítulo 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, o velho homem crucificado com Cristo e o corpo do pecado destruído foi para que a gente não seja mais escravo do pecado. E agora, sendo assim, dessa maneira, nós continuamos cometendo o pecado, mas não praticando, porque como João, aqui em 1 João 3, versículo de número 9, diz claramente que quem é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não fica na prática, não está na prática, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, ou seja, pecamos, porém não estamos na prática e nem no pecado, ou seja, no domínio do pecado, na prisão do pecado. O pecado nos cerca, o pecado nos envolve, como diz a palavra que eu acabei de ler agora de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Porém, a palavra do Senhor diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem, pois na luta contra o pecado vocês não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, ou seja, na resistência contra o pecado. Por quê? Porque a tentação ela sempre vem, e o pecado, como eu li aqui, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei, e em 1 João 5,17, toda maldade é pecado. Então, sempre vem, sempre está, e a gente vai pecar no pensar, vai pecar no olhar, vai pecar no falar, vai pecar no sentir, vai pecar no agir, mas não como escravo do pecado, mas sim como cometendo pecado, mas com o entendimento de que ele não tem que estar agora. Outra coisa também que é pregado de uma... 1 Timóteo 4, 1 e 2 ali, né? Quando o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos, capítulo de número 6, o que a gente está vendo acontecer, o que segunda, eu falei 1 Timóteo 4, 1 e 2, e também em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Ali fala que muitos vão abandonar a fé, eles vão dar ouvidos a cercar de si uma porção de mestre para dar ouvidos segundo as suas próprias concupiscências, né? E aqui em Romanos 6,15 diz assim, e então, Romanos 6,14 diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É o que muitos por aí têm pregado, o que muitos por aí têm ensinado, que porque estamos na graça, nós podemos pecar à vontade. Por quê? Porque não é mais a lei, e sim a graça. Então nós estamos isentos daquela punição da lei. Por quê? Porque a graça é um amor que Deus tem. Então Deus é amor, então Deus aceita, Deus perdoa, né? Deus inclui. Deus é um Deus inclusivo. Deus é aceitável ao pecado, né? Deus é a favor. É o que eles pregam por aí, é o que eles ensinam por aí. E então as pessoas vão a Deus, mas elas não deixam seus pecados. Elas acreditam, elas entendem que Deus é a favor desses seus pecados, a favor dessas suas práticas de libertinagem e de maldade. Mas o que a palavra do Senhor ela nos diz claramente é que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A fim de que? Eu vou até ler aqui, irmãos, para ficar uma palavra bem clara para os irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou, superabundou a graça.
a fim de que assim como o pecado reinou na morte. Será que é uma coisa boa a morte? O pecado reinou na morte. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. E o versículo 23 de João, ou de Romanos 6, Romanos 6, 23, ele diz claramente, né? Mas o versículo 22, ele diz assim, ó. Na verdade, é o versículo 17. Mas graças a Deus, porque não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Ou seja, quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos a justiça, nós odiávamos o que é justo, porque o pecado não é justo, é injusto. E aí, ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha o que diz o versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, a palavra do Senhor, ela diz que nós não colhemos nada das coisas que só envergonham, e o fim delas ainda é a morte. Mas fomos libertados do pecado, nos tornamos escravos de Deus, e a palavra do Senhor diz que o fruto que nós colhemos de ser libertado do pecado e se tornado escravo de Deus, o fruto que a gente colhe leva à santidade. Ou seja, o resultado de uma vida liberto do pecado e agora como servo de Deus, como escravo de Deus, pertencendo a Deus, obedecendo a Deus, leva para a santidade. E o fim dessa santidade é o quê? É a vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 12, 14, que temos que nos santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, a santificação na nossa vida, ela nos faz se abster do pecado e faz nos obedecer a Deus, nos leva a obedecer a Deus. E então, nós não recebemos o salário do pecado, mas sim o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em seu Filho. Por quê? Porque já estamos libertados do pecado, não mais nas coisas que envergonham e geram a morte, mas nas coisas de Deus que são liberdade do pecado e escravidão, obediência, serviço a Ele, que nos leva à santidade, que dá o fim para a vida eterna, que é o seu dom gratuito em Cristo Jesus, que é justamente esse ponto da palavra de 1 João, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, que diz assim, finalizando o versículo 8 e o 10, né, que era sobre tudo isso aí, do 5 ao 10, na verdade, era essa palavra, desse ponto todo, mas agora nesse final foi falando do versículo 8 e o 10, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o 10 diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Aí o capítulo 2, versículo 1 e 2 diz,